Tome a sua Bíblia agora, levante bem alta a sua Bíblia. Vamos falar juntos esta declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu somente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que essa declaração se transforme, ó Pai, numa marca na nossa vida, na vida da Tua igreja, Pai. Senhor, que Teus filhos sejam alimentados pela Tua palavra. Senhor, que amem a Tua palavra, que vivam a Tua palavra. Conceda ao pregador dessa hora graça e sabedoria para dividi-la aos Teus filhos, para que todo o Teu propósito se cumpra, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Existem momentos na história que encontramos crises e pessoas que vivem uma determinada situação. Mas eu confesso a vocês que nesses últimos meses, nesses últimos anos, o que mais tem trazido pessoas ao meu gabinete são pessoas vivendo uma coisa chamada depressão. Vai adoecendo. Mas quando começamos a conversar, nem sempre isso vem da noite para o dia. Uma pessoa quando quebra a perna é um momento, quando ele fura os olhos é um momento. Mas para chegar a esse nível, vem algo que é a preocupação. A preocupação é alguma coisa que vai crescendo, 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 e se ela não tem eu posso dizer assim, uma porta de saída, vai aumentando de tal forma que vai trazendo a ansiedade, e a ansiedade vai levar à angústia, e a angústia vai levar à depressão. Eu nunca tive tantos colegas pastores vivendo em depressão como nos últimos anos. É alguma coisa, é uma doença, adoece. A perna quebrada não é uma doença, foi um acidente. Não foi alguma coisa que veio por vírus, não foi alguma coisa, não foi. Foi um acidente. Mas é verdade que as doenças hoje chamadas psicossomáticas, elas estão, posso dizer assim, na linha de cima, bem em cima. E o que tem me trazido assim, um peso tão grande, é exatamente o número assustador de colegas. Não falo só de Lagoinha, mas eu tenho um círculo de amizade assim, mas muito grande mesmo, e pessoas que estão vivendo assim, debaixo da depressão, cabisbaixo, e aquilo tem consequências e mais consequências. É uma doença. Mas Jesus Cristo, a palavra diz que Ele levou sobre si duas coisas, as nossas dores e as nossas enfermidades. Dor de dente é dor, mas a ansiedade, ela vai, quando vai aumentando, e ela brota muitas vezes por um momento, por uma situação traumática, por uma perda, por uma série de coisas que podem provocar e que provocam a depressão. Mas eu queria tratar hoje com vocês, não sobre ela, mas eu queria tratar como você pode evitá-la. Por isso eu quero trazer ao seu coração, porque é melhor evitar do que remediar. É melhor você cuidar antes
do que cuidar depois. É melhor você aprender a dirigir e ter a carteira do que for dirigir e não tiver a carteira e provocar um acidente e você bagunçar a sua vida. Então são duas realidades, a fé e a ansiedade. Como encontrar esse ponto aqui bem no meio? E a única maneira de encontrarmos esse ponto é exatamente a cruz. É exatamente aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que Ele realizou. E Jesus Cristo vai falar muito. Se você perceber, Jesus fala sobre a ansiedade muito mais do que Ele fala sobre roubo, do que Ele fala sobre adultério, do que Ele fala sobre homicídio. Se você catalogar sobre pecados e situações que Jesus falou, você vai ficar abismado de ver que Ele falou mais sobre a ansiedade do que qualquer outra realidade que eu mencionei. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. As palavras de Jesus, essas palavras continuam eternas e são não apenas para aquele momento, mas para nós nesses dias. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12. O Senhor Jesus diz assim: quando vos levar às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis que dizer. Esse aqui era o ponto, o ápice de alguém ser levado para ser confrontado, porque naquela época, na época do Senhor, não tinha como hoje. Então, qualquer situação era feita ali, todos estavam bem envolvidos nas sinagogas, e tinha os governadores, todos ali. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades. Então você pode transformar isso para o seu dia a dia. Ou seja, pessoas que vão ser diante de você, autoridades, mas você pode ir tremendo, você pode ir cabisbaixo. Existem muitas situações e ele diz assim, quando? Ele não diz se, ele diz quando. E quando é quando? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser esse quando daqui 5 anos ou daqui 10 anos, mas ele não diz se isso acontecer, mas ele diz que quando isso acontecer, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, Jesus diz, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Quando você for confrontado assim, e ele responde dizendo, porque o Espírito Santo vos ensinará. Muitas vezes pessoas acham que uma pessoa cheia do Espírito é aquele de sapatinho de fogo, é aquele que grita, aquele que faz. Pode gritar, pode ter sapatinho de fogo, mas a obra que o Espírito Santo faz é ensinar. É ensinar. Todo conflito, toda situação, bem no início, a possibilidade de resolver é muito grande. É como um câncer que é detectado assim, bem no início, a probabilidade da cura é enorme. Mas depois que se alastrou pelo corpo todo, aí o que é? É só um milagre de Deus, só uma intervenção divina, ou toda a sabedoria da medicina. Por isso ele diz, quando vos levarem. Isto pode acontecer, não é o se. Ele diz, quando vos levarem à sinagoga, perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis. Como que eu não vou me preocupar? Você vai preocupar quando você vai sozinho. Mas quando você tem a consciência que o Senhor está com você, maior é aquele que está em você, maior é aquele que está com você.
Por isso ele diz: não vos preocupeis quanto ao modo, porque respondereis, nem quantas coisas que tiverdes de falar. Por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis que dizer. Olha o versículo 25 e 26. O mesmo texto, capítulo 12, versos 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Qual de vós pode acrescentar um côvado? É uma medida, é um palmo. Quem aqui que pode dizer: eu vou acrescentar? Nossa vida está nas mãos do Senhor. Qual de vós, por ansioso que esteja, por maior que seja a sua ansiedade, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, aí Jesus diz: por que andais ansiosos pelas outras? Se as coisas mínimas, pequenininhas, se você não suporta as coisas mínimas, e quando vierem as coisas grandes demais? E quando você for sufocado? E quando essas coisas fizerem parte da sua história? Se Jesus diz: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Por isso que Jesus Cristo sempre disse: ao que Ele veio trazer, a fé que Ele veio trazer, não foi um conjunto de doutrina, foi Ele. É Ele. É a presença dEle. É Ele que diz: eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. É como se você abraçasse alguém. Aquela pessoa está ali nos seus braços. E você dissesse: eu nunca vou te deixar. Agora, quem está falando isso não sou eu. É o Senhor Deus. Ele diz: eu nunca te deixarei. Me dá uma agonia quando eu olho, ouço alguns irmãos orando, dizendo: ó Deus, vem estar comigo. Isso é uma incredulidade. Você deve falar: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre está comigo. Nossas palavras possuem poder, nossas palavras têm autoridade, nós temos apenas que crer. Ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. E ele diz: por que andais ansiosos pelas outras? Porque virou um costume. Andar é isso aqui. Não é uma coisa pontual. Não é uma coisa pontual. Normalmente as pessoas que eu tenho atendido, não é uma coisa pontual. Virou um costume. Virou algo que foi, veio um passo, veio outro passo, virou outro passo, virou outro passo. Virou outro. Essas coisas mínimas, mas se você vai juntando as mínimas, o copo vai encher, o tambor vai encher, a caixa d'água vai encher e destrói tudo. 1 Coríntios capítulo 7, o verso de número 32. 1 Coríntios capítulo 7, o verso de 32. Deus não tem sugestões para nós. Não existe nada que seja grande para o poder do Senhor, eu sempre falo isso. Como não existe nada que seja tão pequeno para o amor dEle. Quando lemos aqui, Paulo está dizendo: o que realmente eu quero. Paulo está dizendo que eu realmente quero é que estejais o quê? Livres de preocupações. Quem é casado cuida das coisas do Senhor, de como se agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Paulo diz: o que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Se você casar, meu irmão, quantos são casados aqui?
você vai ter preocupação. Não tem casamento sem preocupação. Se você não quiser essa preocupação familiar, não case. Fique solteiro, fique eunuco. Eunuco é a pessoa castrada, é aquela que não vai casar nunca. Ele nunca vai ter preocupação. Quando vê aqui, Paulo dizendo, o que realmente eu quero é que sejais, livres de preocupações. Mas agora, todo privilégio traz responsabilidades. Se for todo casal, toda família vai ter o quê? Preocupação. Família que não tem preocupação, já foi sepultada, enterrada no cemitério há muito tempo. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Aflições o que é? Preocupação. E dentro da moldura familiar, é o lugar onde você pode ter as maiores alegrias e as maiores tristezas também. Hoje, antigamente tinha uma frase que dizia, estão saindo do armário. Estão saindo do armário. Hoje, as esposas, os maridos, estão revelando de uma forma tão grande essa questão da depressão. Por que há 5 anos atrás não era tão grande assim? Por que tempos atrás não era tão grande assim? Nunca nós vivemos um tempo com tantas facilidades, com tanto entretenimento, Nunca houve tanto conforto quanto agora. Nunca houve tanta tecnologia como agora. Mas nunca houve um tempo tão angustiante quanto agora. Ao voltarmos para a palavra, Filipenses 4, o versículo 6. Isso aqui está tatuado no seu espírito. E você tem que colocar isso em prática cada dia. Filipenses 4, 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Muitas vezes nós queremos ações de graças só no final. Nós queremos agradecer só depois que recebemos. Nós queremos agradecer só depois que atravessamos a ponte. Nós queremos agradecer só depois que nos alimentamos. Mas é tão interessante, quando lemos isso aqui, Paulo traz uma sugestão, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E dentro desse pacote, coisa alguma, você pode colocar todas as coisas essas coisas que estão trazendo essa ansiedade sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Por isso ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nada, quando nós oramos e fazemos nossos pedidos a Deus, não é para Deus descobrir o que nós estamos passando. Não é para Deus descobrir a nossa necessidade. Nós oramos porque sabemos que Deus já sabe. Deus nunca, você não precisa falar para Deus assim, ó Deus, sexta-feira eu fui mandado embora do emprego. Deus não ficou sabendo que você foi mandado embora do emprego sexta-feira. Deus sabia que você foi mandado embora do emprego antes que o mundo existisse. Não é surpresa nenhuma para Deus. Por isso, que quando você tem essa convicção no seu coração, e aqui o mandamento do Senhor, é verdade que isso é um processo, é verdade que você tem que viver essa realidade, não andeis ansiosos de coisa alguma. Muitas vezes nós damos volume a essas coisas, coisinhas pequenas eu tiro de letra, mas essas grandes, e essas inesperadas,
E essas que chegaram de tão de repente, não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele diz, em tudo. Fale comigo, em tudo. Fale de novo, em tudo. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Como? Mas Deus já sabe. Quando você ora, não é para Deus descobrir a sua necessidade. Porque Deus já sabe. Você ora para você saber que Deus sabe. Deus não vai ficar sabendo da sua angústia. Deus não vai ficar sabendo do que está acontecendo na sua casa. Deus não vai ficar sabendo do momento que você está vivendo, porque você falou com Ele e Ele descobriu e falou, eu não sabia. Deus é Deus. E a palavra diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus é tão grande, e Ele abre o peito, e Ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O nosso grande drama é que os nossos olhos não conseguem perceber Deus nesses momentos. Ele vai começar a cuidar de você depois que você orar. Deus não vai ser Deus para você depois que você aceitar Jesus. Deus é Deus. Deus é Deus. E aqui a palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele não vai começar a cuidar de você depois que você orar. Porque muitas pessoas acham que Deus vai agir só depois que você orar. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Agora o que é lançar? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não sei se você já viu a construção de uma casa. A última coisa normalmente da estrutura que fazem é o telhado. Então fazem o telhado, fazem aquele engradamento para colocar as telhas, e as telhas ficam cá embaixo. E lá em cima fica um homem, um pedreiro, e lá embaixo você vê jogando a telha. Joga para quem já viu isso? Já viu. O que lá de cima faz? Esse aqui joga e o outro segura. Agora vamos imaginar se o que está lá em cima segurando, continuasse segurando e o outro jogasse. Seriam 2. Depois ele joga mais outra, 3. Depois ele joga a 10ª. E o que vai acontecer? Todas vão quebrar. Lançando sobre ele toda. Só que Deus nunca vai deixar quebrar. Não existe oração sem resposta. A grande confusão que as pessoas fazem é que algumas pessoas acham que Deus sempre vai responder com sim. Deus responde com não. Um moço sai de casa, vai para o meretriz, tem relação sexual com uma prostituta que está com AIDS, aí depois ele vai orar, Senhor, livra-me, Senhor. Já está contaminado. Nós somos responsáveis, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado. Quando você orar, rasgue o seu coração, que você possa dizer, Senhor, obrigado pelo teu cuidado. A cada amanhecer, seja grato. Se você pudesse gravar o dia inteirinho as palavras que você profere, são palavras de gratidão ou de murmuração? São palavras que glorificam a Deus ou são palavras que vão trazer ao seu coração exatamente peso? Existem algumas coisas que o Senhor proíbe, que Deus não traz outra advertência a não ser proibição. Em Mateus capítulo 6, o verso de número 25. Mateus capítulo 6, o verso de número
25. O Senhor toca novamente, dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Gente, se nós que somos humanos, cuidamos. A minha Renata está viajando, eu estou sozinho em casa, e nós temos uma cadelinha lá em casa. É a Joy. Mas na hora de sair, para vir, eu coloquei ali para ela a comidinha dela e a água. Se eu, que sou gente, não sou humano, se eu cuido dos bichinhos, aí Deus está falando, quanto mais Ele. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Nem sempre você vai comer filé mignon todo dia, mas pode comer angu todo dia. Ele não está falando que vai te dar isso ou aquilo. Não é isso. Há uma coisa chamada necessidade, a outra coisa são os nossos desejos. A palavra diz que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai suprir todas as suas, que você pensou agora. O necessário, o comer, o beber e o vestir, são coisas simples. São simples. São simples. E tem tanta gente que hoje está vivendo tão endividado, porque comprou coisas que não precisava, para impressionar pessoas que não estão nem ligando para ele mais. É tão simples a vida. Aqui Jesus Cristo diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ó Deus, livra-me da ansiedade. Não, é você. É você que tem que julgar lá fora. É você. Senhor, me cura da ansiedade. Não, é você. Porque se Deus tocar e curar você, amanhã você vai estar mais ansioso ainda. Porque você vai repetir tudo de novo. É você que precisa. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não disse que vai mandar anjo para te ficar carregando de um lado para o outro. Não andeis ansiosos. Andar é aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A vida ela é simples. Se você puder morar numa casa de 20 milhões de reais, que ele pode viver, não tem problema nenhum não. Se você mora alugado num barracão que paga 500 reais, pode morar, querido. As pessoas não medem a coisa hoje, elas pensam de um modo tão diferente da palavra. Quando você lê aqui em Lucas, nós acabamos de ler, mas eu queria que você novamente voltasse. Lucas capítulo 12, o verso 22, mas o 29. Lucas capítulo 12, o verso de número 22. Lucas 12, verso 22 diz a palavra assim: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E Jesus diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Os passarinhos são vestidos com roupas que nenhum figurinista da terra pode fazer tão perfeita. Se Deus veste, você vai aos corvos, quais não semeiam, não ceifam, não tem despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Se Deus sustenta, quanto mais a nós. Os pássaros não foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de nós.
Por isso que Deus diz, quanto mais valeis do que as aves. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Quem que pode dizer, eu quero mais 5 anos de vida? Ou pode dizer, eu quero apenas mais um dia de vida? Em João capítulo 6, o verso 27. Os músicos preparem essa música agora. João capítulo 6, o verso de número 27. O Senhor diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhai, não pela comida que perece. Nunca passou pela minha cabeça que eu, como pai, tinha que deixar uma casa para o André, uma casa para a Mariana, uma casa para a Ana Paula. Eu criei meus filhos. Eu os ensinei a trabalhar. Quantas pessoas que têm esse sonho? Eu quero deixar isso para os meus filhos. Não é pecado você deixar. Não é pecado. Mas quantas vezes aquele recurso podia estar sendo investido no reino de Deus? Quantas pessoas que deixam fortunas para os filhos depois, para o genro que ele odiava, desfrutar de tudo aquilo. São coisas tão bestas, tão loucas. Se você sair, for em qualquer cemitério agora aqui, você vai ver que não enterra nenhum defunto, nem com aliança. Para enterrar não pode ficar nada. Nada. Nem sapato, hein? Nem sapato. Hein? Nem cueca. Eu vejo pessoas que têm um sentido da vida. Pessoas que têm alegria. Pessoas que investem no reino. Pessoas que fazem tanta expressão de caridade, de misericórdia, de amor, de compaixão. Os Estados Unidos têm uma cultura diferente da nossa em alguns aspectos. Lá existem aqueles filântropos, homens que são muito ricos. E eles deixam a herança para os filhos um pouquinho só. Mas constrói universidades, constrói escolas, constrói hospitais. Uma única mulher, parece que foi a esposa do Steve Jobs, ela colocou um propósito de erradicar no mundo a poliomielite. E vacinou todas as crianças do planeta. Gastou bilhões de dólares para isso. Hoje a memória dela. Fez algo. Eu morava no Rua Bonfim, tínhamos a vizinha, a Dirce, que tinha paralisia infantil, poliomielite. Todo dia era levada lá para o portão, para ficar na rua. Uma única pessoa colocou o propósito. Eu vou erradicar a poliomielite do planeta. Mas eu não tenho tanto dinheiro quanto ela. Não sei se você sabe que aqui em Lagoinha nós temos casas para as crianças. Crianças que estão ali para serem adotadas. Quando chega lá um bebezinho de olhos azuis, faz fila para adotar.
Mas nós temos lá algumas crianças que já passaram da barreira dos 15 anos e ninguém quis adotar. Existem pessoas que quando chegam para adotar, têm uma motivação tão diferente e diz: eu quero aquela que ninguém quer. Eu quero aquela que ninguém quer. Não é aquela que está doente. É aquela que ninguém quer. Jesus nos salvou. Não é porque nós tivéssemos tantas virtudes, ou que nos faça semelhantes a Deus. Não é que nós vamos criar outros planetas. O que nos faça semelhante a Ele é ter o coração dEle. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perderam noção do que seja a igreja. As pessoas estão indo para a igreja com motivações tão erradas. Não mais para adorar a Deus ou ouvir a palavra de Deus. Estão indo para ganhar mais dinheiro. E muitas vezes até as pessoas na hora das ofertas é isso. A motivação de entregar os dízimos e ofertas se perdeu. Aí eu dou porque eu vou ganhar. E muitas vezes, durante um culto de 2 horas, 1h30, é só falando. Não é assim, irmãos. Nós temos um privilégio tão grande, e essa responsabilidade tão grande, para cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, o versículo 5. Não significa que você não pode ter as coisas, filho, pode. Mas você não consegue comer em 2 pratos ao mesmo tempo. Você não consegue dormir em 2 camas ao mesmo tempo. Por isso diz, não é uma sugestão de Deus. É o que Ele sonha para os seus filhos. Seja a vossa vida sem avareza. O avarento é aquele que se alimenta de dinheiro. O que ele come é dinheiro. O avarento nunca vai dizer um basta. E a vida é ele, mais ele e mais ele. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Não significa que você tem que ficar com um carro 62 a sua vida toda. Se você puder trocar por um de 63, troca. Depois troca por um de 70. Depois troca por 80. Depois troca por 90. Depois você tem um 0. Mas quantas pessoas bagunçam a vida? A única pessoa que você tem que impressionar é você mesmo. Nunca faça nada para impressionar ninguém. Impressiona você mesmo. Impressiona você mesmo. Impressiona você mesmo. Essa semana eu tive que ir ao dentista. E ele limpou meus dentes. Tinha tanto tempo que eu não fazia isso. Ó. Não ficou bom não, ficou muito bom. Agora, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Por que ele tem dito? O que Deus tem dito? Vamos falar juntos? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos falar? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei. Deus nunca vai te deixar. Você pode sair dos braços dele. O pai do pródigo nunca o colocou para fora. Nunca. Ele foi porque quis. Mas quando o pródigo volta,
todo quebrado, esbulambado, ele encontra o Pai como? Braços abertos. Nunca te deixarei. Você pode ter feito besteiras na vida, tantas coisas que você hoje se arrepende, coisas que você pode acertar, coisas que você não consegue mais acertar. Quem sabe você acabou com o seu casamento, casou de novo e fica só com a lembrança que não devia ter feito aquilo. Então, tantas situações, mas a vida é marcada pelos recomeços. Nossa igreja tem um slogan até que fala assim, um lugar de quê? De novos começos. E aqui o Senhor diz, de maneira alguma te deixarei. Agora, para mim, o que me impressiona muito é essa palavra aqui, nunca. Vamos falar? Outra vez? Quando que nunca é nunca? Nunca. Nunca. Jamais te abandonarei. Quando você ora dizendo, ó Deus, vem estar comigo. Ó Deus, me ajude. Você deve dizer, Senhor, eu te agradeço porque Tu estás comigo. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me ajudado. Porque há poder em nossas palavras. Há poder, você traz vida através das suas palavras. Você traz vida. Quando você começa a proclamar, eu estou vivendo o ano das promessas. Eu estou vivendo o ano das promessas. Mas como é que você está vivendo o ano da promessa? Que nem a agenda do ano da promessa você priorizou. Nem um versículo que tem lá cada dia para você decorar, você decorou. Será que você prioriza mesmo? Será que você prioriza? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você tem 366 versículos para decorar. Sabe quanto tempo você leva para decorar um versículo desse? Se você gastar mais do que 5 minutos, se você gastar mais do que 5 minutos, alguma coisa está meio confusa. Porque você fala uma palavra, fala as duas, repete, 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 e você esquece. O que é cultura? Você assume, você esquece, mas quando você precisa, você tira. Eu estou pregando aqui. Enquanto eu estou falando, tem tantos versículos de cor na minha Bíblia, dentro de mim. Naquela hora que o Espírito Santo precisa, Ele tira. Como que o Espírito Santo vai tirar de você o que você não colocou? A pessoa que mais tem gostado de você é você. Diga para o irmão que está ao seu lado, meu irmão, cuide da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Eu amo, eu me amo, eu me amo. Mas como é que você se ama? Que nem querer ter agenda você quis. Não, estou dando uma cutucada assim, exatamente porque eu quero chegar no final do ano, vendo o seu rostinho diferente, vendo a sua família diferente, vendo você em vez de ficar pelos cantos, quando a palavra está dentro de você, quando você entende isso, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca. Para que Deus vai falar jamais? Porque Ele sabe que muitas vezes nós não vamos crer no que Ele está falando. Coloque-se em pé no seu lugar agora. Dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Jeremias capítulo 17, o versículo 7 e o versículo 8. Eu quero ler para você. Queria que você lesse esse verso comigo. Jeremias 17, 7. Vamos ler juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, talvez você começou o ano de 2020, o ano da sequidão, está tão seco, está desempregado, a mulher foi embora, o marido foi embora, a sogra foi morar com você. Minha sogra foi uma bênção para mim. No ano da sequidão, não se perturba, não deixa de dar fruto. Levante a mão desse seu irmão, cante essa verdade, filho. Ouça o Senhor dizer ao seu coração nessa manhã: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. Ele nos diz: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ouça ele te dizer: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando